estamos começando aqui nossa live e podcast ao mesmo tempo, né, do WC Imortal, em que a gente vai conversar com Thaís Firmino, a nossa fisioterapeuta oficial, sobre questões e dúvidas que vocês tiverem a respeito do esporte, né, assim que vocês forem chegando também. Mas mesmo assim nós vamos aqui recapitular a história dela e vamos desenvolver todo o processo a partir daí. Então, quem for chegando, vai deixando sua perguntinha. E para quem está ouvindo o podcast também, ao mesmo tempo, vai ouvindo aí as perguntas e apurando as respostas, ok? Vamos lá, vamos ver a apresentação dela e participar. Passando a bola. Acho que vai ficar o microfone mais enfim. Olá, queridos, boa noite. Sejam bem-vindos aqui à nossa live. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer curiosidade, estamos aqui para poder sanar aí essas dúvidas e juntos crescer ainda mais, né? Aí, saúde e esporte. Ok, então conta um pouquinho da tua história, Thaís. Como é que você começou? Você apanhou de quem na escola para querer praticar arte marcial? O que te motivou a cursar fisioterapia? Bom, vamos por partes, né? Na verdade, a minha história com o esporte começou pelo meu pai. Meu pai, ele frequentava, desde a sua infância, adolescência ali, as aulas de karatê. Então, ele passou muitos anos já no atletismo, né? Então, ele sempre pedala, corria, e aí foi quando ele se reencontrou novamente no esporte, só que agora no karatê. Quando ele era mais novo, então ele era muito mais empolgado, né, com isso, e começou a fazer as suas graduações, a troca de faixas, né, e teve que parar por conta de trabalho, casamento, filhas, né, tem 3 meninas, então acabou que ele teve que se afastar um pouquinho do esporte, né. E aí, quando foi, eu acredito que em 2014, mais ou menos, alguns amigos nossos reabriram, né, na verdade abriram aqui, né, no nosso bairro, uma academia de karatê. E aí ele se empolgou, voltou novamente para as aulas. Hoje ele subiu de graduação, ele é faixa preta, né, no karatê tradicional. E por curiosidade e por incentivo dele mesmo, eu acabei entrando também no karatê. Então eu comecei a frequentar, gostei muito, né, das modalidades e tudo mais, e eu disse, não, eu quero participar também. E aí eu entrei e tudo mais, fiz a minha troca de faixa, a minha primeira faixa, que é a faixa amarela, né, e eu lembro que depois, um pouquinho depois, né, de fazer os exames e tudo mais, o nosso mestre, né, Romeu, ele pediu pra gente fazer ali uma lutinha, eu e um dos filhos dele, e aí na hora que a gente estava lá e tudo mais, que eu fui dar um soco, eu errei o local e pegou no pescoço, né, de Davi, que por um acaso é o meu amigo também, e eu fiquei muito desesperada, muito desesperada. E as pessoas, não, você não pode chegar perto, tem que ficar lá humilhado, bonitinho, né? Esperando voltar novamente ali. E eu lembro que ele ficou com falta de ar e tudo mais. Eu disse, meu Deus, eu não quero mais isso pra minha vida. Porque eu sei das consequências, né, de que um soco na garganta pode fazer. Então, eu disse, eu não quero mais isso para minha vida. Depois eu voltei a treinar novamente, ali aos pouquinhos, porém não tive vontade nem coragem de continuar. Né? Eu sei também que é errando que a gente aprende, né? Mas eu não quis arriscar novamente e acabei me afastando um pouquinho do karatê. Hoje eu pratico outros esportes, né? Hoje eu também participava do atletismo, mas parei, vocês veem aí, né? Que eu paro muito, mas por conta também da vida muito corrida, mas eu gosto muito do esporte, então eu sempre estou envolvida em caminhadas, corridas, passeios de caiaque, outras coisas, assim, rapel, essas coisas assim, eu sou muito
de teste, já tentei andar de skate, aí já levei muitos tombos, mas eu já consigo aí algumas coisas, mas a arte marcial eu acho que é assim, a que mais me chama a atenção devido à história do meu pai também. E quando eu entrei na fisioterapia, na verdade eu não entrei para a fisioterapia. Eu fui na mente de cursar enfermagem. E quando fui fazer a matrícula, eu não consegui fazer a matrícula ali para a turma de enfermagem. E aí, quando eu cheguei lá, a secretária disse assim: faz o seguinte, procure um outro curso que tenha a mesma grade curricular que você, e aí quando você cursar o primeiro semestre, você só pede a transferência para a turma de enfermagem. E aí eu gostei da ideia, não queria perder ali a matrícula, era a mesma grade curricular e entrei em uma turma qualquer. Eu disse: pode botar aí qualquer coisa, que em qualquer área, qualquer curso que se encaixe depois na fisioterapia, na enfermagem. E aí eu fui, ela me colocou para uma turma de fisioterapia, fui para as aulas sem nenhuma pretensão. Eu lembro muito bem que no primeiro dia de aula eu acho que eu nem tinha caderno, nem tinha caneta. Eu estava assim, eu tô indo porque depois vai me servir na enfermagem, mas tipo, estava zero empolgada porque eu não tinha começado na turma que eu queria. E aí eu lembro que eu saí para assistir a primeira aula, peguei folhas, folhas de caderno antigo, levei. Quando cheguei lá, pedi caneta emprestado, porque eu não tinha comprado caneta, nada, e comecei a assistir as aulas. Depois comprei caderno para essas coisas, materiais escolares, e eu vi que eu estava gostando muito da fisioterapia. Eu comecei a criar curiosidade. Que curso é esse que eu nunca nem tinha ouvido falar? E quando a gente começa a estudar a história da fisioterapia, quais são as suas finalidades, quais são os seus objetivos e o que ele traz de bem-estar para a vida das pessoas, então eu disse: não, o meu lugar é aqui. E eu tenho certeza que hoje em dia eu não faria enfermagem, provavelmente eu desistiria, mas a fisioterapia, assim, não foi eu que escolhi. A gente sempre costuma dizer, né? O curso me escolheu, né? E a gente acha tão clichê essas coisas, mas a verdade é que a fisioterapia me escolheu. Eu não sabia nem o que era, mas a partir daí foi que eu vi as áreas que a fisioterapia costuma atuar e eu disse: eu quero isso para minha vida. Uau! Ficou grande, né, minha história? Não, tá ótimo. Tem muita coisa ainda. Com certeza. Aí, tipo, como é que foi seu primeiro atendimento como fisioterapeuta? Meu primeiro atendimento. Isso é comum em todas as áreas, né? Quando a gente sai ali para o mercado de trabalho, a gente sempre tem aquela dúvida, né? A gente vai esquecer? Será que a gente vai se lembrar de tudo que a gente estudou? E eu lembro que nas clínicas, escolas, né, a gente sempre tem alguns professores e tem os coordenadores para nos auxiliar, né? E qualquer dúvida a gente sabe ali onde pedir socorro, né? E vai e pede ajuda a um colega, né, que está ali e diz: rapaz, me explica isso aqui, como é que faz e tal. Só que quando a gente chega no mundo real, né, a gente não tem os professores, não tem coordenadores e tudo mais. E a melhor coisa que existe no mundo é alguém acreditar em você. Então, quando eu iniciei a minha graduação, muitos amigos meus me apoiaram muito mesmo. E até pessoas que não sabiam o que era fisioterapia começaram a perguntar: o que é fisioterapia, como é que trabalha e tudo mais. E quando na verdade, eu passei, eu acho que quase 6 anos para poder receber meu diploma e tudo mais, tive muitas dificuldades aí nessa questão. E aí, quando eu terminei minha graduação, alguns amigos meus disseram: não, a gente vai lhe ajudar, vamos fazer carta de visita, vamos fazer não sei o que, vamos indicar. E a família indicava, só que às vezes a gente precisa de um nome, né? De nome, de reconhecimento e tudo mais. E aí uma amiga minha entrou em contato comigo
informou que uma amiga dela estava passando por um processo, né, cirúrgico naquele momento, que ela estava fazendo a retirada de um cisto do fêmur dela, né, o fêmur dela estava ali se degenerando por conta de um cisto e ela precisaria fazer uma cirurgia e colocar ali uma órtese, né? Então ali ela teve que fazer toda a estrutura novamente ali do fêmur dela e tudo mais. Era uma cirurgia muito complicada e a recuperação mais ainda. E alguns outros fisioterapeutas tinham ido lá e tudo mais, mas era um caso um pouquinho complicado. E ela disse, eu indiquei. E eu fiquei tremendo na base, porque, poxa, as pessoas que tinham experiência não queriam, porque eu que não tinha experiência nenhuma ali naquela hora, queria querer, né? E eu disse, olha, eu não vou garantir nada, eu vou fazer a minha primeira visita, vou fazer uma avaliação, quando chegar lá eu vejo como é a situação, e na minha mente já estava assim, não, é uma bomba, não vou pegar pra mim. E eu lembro perfeitamente, eu cheguei na casa dessa senhora assim, né, eu digo senhora, mas ela tem 44 na época, né, tinha uns 42 anos, mais ou menos. E eu lembro que ela estava deitada e quando eu cheguei, ela chorou, porque já tinham ido algumas enfermeiras, outras pessoas de equipe médica, só que as pessoas pareciam que tinham medo de tocar nela, porque realmente uma cirurgia grande, era uma cirurgia complicada, tinha um nível muito grande de pegar alguma bactéria. Então, quando eu já fui toda preparada, porque eu sabia para onde eu estava indo. Então, eu fui, levei luva, levei meus equipamentos e tudo mais. E aí, eu lembro que eu tirei ali o curativo dela na hora e fui ver. E realmente, estava vermelhinha e tudo mais. Eu disse, ajudei a mãe dela a lavar, disse, vamos lavar aqui essa cirurgia pra gente ver e tudo mais. E aí quando foi no outro dia, ela ligou pra mim dizendo que ela não estava sentindo mais coçar ali naquela área, não estava mais vermelha, não estava quente, que ela tinha se sentido muito bem durante a noite. E ela disse que queria muito fazer o tratamento comigo. E aí eu expliquei a ela, eu disse, olha, eu não tenho experiência, minha faculdade agora, terminei meu curso agora, então a senhora depositou em mim uma confiança muito grande. E ela disse, na primeira visita eu senti o que você é capaz de fazer. Foi daí que meu primeiro tratamento foi com uma bombinha, né? Um pós-operatório um pouquinho complicado, mas graças a Deus hoje nós somos muito amigas e mantemos contato hoje sem restrição nenhuma, assim, uma amiga que eu ganhei para minha vida e indica, né, para outras pessoas. Então, quando a gente termina curso, principalmente na área de saúde, é importante, né, esse apoio da família, de amigos, né, e, enfim, né, isso eu acho que não só para quando terminar o curso, eu acho que isso para tudo, né. Quando a gente começa algo novo, quando a gente tem apoio das pessoas que nos amam, então isso faz toda a diferença. Super interessante a tua história, principalmente porque estagiário já tem uma tendência, né, a pegar as bombas no mercado de trabalho. Tem uma coisa suja para fazer, eu tenho um serviço que ninguém quer mais, nem o profissional. Manda quem? O estagiário. É sempre o que vai sujar a mão. O novato sofre. Literalmente sofre demais. Lembro muito bem de quando eu comecei também como estagiário na academia de Mestre Ancélio, que tinha muita coisa que eu não conhecia, que antigamente nas academias era assim, o mais velho seguia o mais novo e assim ia. E com o tempo ele foi na base da paciência também, porque eu também errei bastante para poder ter o conhecimento que ainda estou maturando nos dias de hoje, também foi assim. Fui errando, aprendendo, sendo bem orientado, muito bem orientado por sinal, e hoje eu tenho a segurança de estar numa academia à frente de uma turma, porque eu fui bem preparado pelo meu mentor. Tem muita gente que tem falta justamente disso, de um mentor, de mentoria, para poder chegar num patamar alto. E isso é interessante, porque eu estou contando aqui a história de uma coisa que teve sucesso, né? A gente tem uma mentoria boa, né? A gente tem pessoas que nos guiam e deixam tudo muito confortável para nós, né?
Mas isso também não quer dizer que a gente não erre, né? E os erros, eles fazem parte desse processo também, né? A gente vai acertar e isso vai ser muito bom pra gente, porque coloca a gente num nível maior, né? Aumenta o nosso ego e até mesmo a nossa confiança, né? Porque não adianta a gente chegar num lugar e ficar, sabe, gaguejando, sem saber direito o que está fazendo. Às vezes até sabe, mas não sabe se expressar, né? Então a confiança, ela vai aumentando, né? E os erros também estão ali para quando nós formos para próximas aventuras, né? Os nossos próximos desafios, saber lidar com aquilo, né? Assim como a fisioterapia, numa academia, a gente lida com pessoas, né? Então não é fácil, a gente lida com sentimentos, a gente lida com perdas, a gente lida com lutas, né, diárias também, né? A gente luta com adversários, então a gente acaba moldando e vendo quais são as melhores soluções, né? Um pouquinho antes da gente começar, eu estava vendo, assim, eu acho que eu posso comentar aqui, né? Fica à vontade. Eu estava vendo, peguei aqui o finalzinho, né, de uma explicação aqui de um aluno, né, que o mestre aqui estava passando, né, e sobre as táticas que ele pode fazer, né, por ser mais rápido, por ter mais força, ou por ser mais alto, ou por ser mais baixo. Então, cada um vai ter uma singularidade, né? Cada pessoa tem uma singularidade, cada pessoa ela tem sua história, ela tem seus limites. Então, quando a gente aprende a respeitar isso, as coisas vão fluindo e a gente acaba entendendo ali qual a necessidade de cada pessoa. Uma coisa interessante a se observar de seu eu profissional é que você já tem uma experiência já de esportista com lutadores, que é uma coisa muito importante, né? Logicamente, para quem pratica arte marcial. Conta um pouco como é que começou essa experiência e como tem se desenvolvido. A verdade é que a fisioterapia ela tem ela atua em várias áreas, né? Ela tem uma gama aí de estruturas, né? Isso é para todos, né? Então ela vai ter na área de saúde da mulher, da criança, do idoso, e agora é uma modalidade que está crescendo muito, graças a Deus, e também a visibilidade com isso é a fisioterapia em atletas, né? Então, que a gente chama de desportiva, né? Traumato e desportiva. Desde a época que eu estava cursando, eu sempre achei muito interessante como a fisioterapia ela age tanto na prevenção de tratamentos como também na reabilitação. Alguns dias atrás eu estava até vendo uma entrevista, né, com o jogador Kaká. E aí, uma das perguntas, não lembro bem como é que foi, mas uma das perguntas era o que ele teria feito diferente. Eu acredito que foi assim na sua carreira. E a resposta dele foi: eu teria começado a fisioterapia antes. Porque antigamente não se via a fisioterapia como algo necessário para ninguém. Era uma coisa que era olhar apenas para a reabilitação. Então, se você tem alguma deficiência, vai para a fisioterapia, para levar choquezinho, né? Eu tenho certeza que muita gente acaba até generalizando um pouquinho a fisioterapia nisso, né? Então, as pessoas associavam a fisioterapia com choque, porque muita gente fazia um tratamento com a eletroterapia, que eu não sou contra, pelo contrário, eu uso nos meus pacientes, né? Tanto para alívio à dor, como também para recrutamento de fibras musculares, aí principalmente em atletas. Então, eu uso muito essa corrente, que é a FEIS. Uso o TENS, que é para o alívio à dor, né? Onde a gente trabalha aí com a estimulação também. Mas a fisioterapia não é só o choquezinho, não é só eletroestimulação, muito menos só massagem, né? Muita gente também acabava associando a fisioterapia com massagista, né? E quando eu vi a quantidade de coisas que nós podemos fazer para prevenção de contraturas ou de lesões, então eu comecei a achar muito interessante. Até que
eu comecei a ver isso muito na prática, né? A partir do momento em que eu faço exercícios, alongamentos, mobilizações, trabalho a força nos treinos, eu acabo vendo que além de eu ganhar mais estruturas no meu corpo, né, eu ainda consigo prevenir eventuais lesões. Então eu conseguia ver na prática que o meu rendimento era muito maior. Não só porque eu estava prevenindo lesões, mas porque o condicionamento do meu corpo também estava melhor. E aí foi quando os atletas, né, das academias aqui, próximo do meu bairro, começaram a me procurar, porque iriam para competições e nessas competições às vezes se machucavam, às vezes porque queria realmente esse rendimento melhor, e a gente começava a fazer o tratamento, né, aqui com o meu amigo aqui, né, também, que não foi uma competição, mas em uma forma errada, né, de fazer aí os seus exercícios e tudo mais. E a partir daí eu comecei a ver que essa área ela nos traz segurança na forma de, poxa, eu posso fazer isso porque eu estou respeitando o limite do meu corpo e eu sei que ele aguenta essas pancadas aí. Literalmente você foi bem importante na minha história, porque geralmente quando você nunca se machucou, né, no meio do exercício, você acha que nunca vai acontecer. Aí quando você se encara pela primeira vez na linha de fogo, que você vê que a munição mata, aí você olha assim, isso pode sim acontecer. E foi bem importante, porque na hora que você chegou, trouxe pra mim a consciência, né, que eu não tinha tido na prática mesmo da recuperação, porque eu já tinha me machucado em outro quesito também pelo exercício, que eu sempre fui meio viciado em exercício, mas a coluna em particular eu nunca havia machucado. E da forma com que eu machuquei, né, senti uma fisgada na lombar e acabei chegando em casa, coloquei logo gelo, já não deixei de ir para academia no mesmo momento, já deixei de vencer a matrícula e tudo mais. Foi quando eu chamei a Thaís para me ajudar, né. Thaís foi como aquelas índias das tribos antigas. Dá uma pequena analisada em você, já sei o que você tem. E realmente, ela trabalhou bem, os meses que a gente trabalhou, eu pude desenvolver, né? Hoje eu estou fazendo os exercícios com mais consciência. Me ausentei da federação, só não me ausentei das minhas aulas que não dava, né? Mas passei meses olhando meus alunos treinarem sem poder fazer meu treino, né? Mas tudo por um bem maior, né? Agora eu tô mais forte, graças a Deus, já faz quase um ano, né, que a gente teve essa experiência, já fez quase um ano, já tô até namorando hoje, né, que antes eu não tava. Só pra ele, viu? Tá vendo, amor? Olha, eu deixo os outros tudo em ordem aí pra mulherada. Tá vendo? Tá aí, a testemunha viva. Mas foi bem importante. Casamenteira, quem quiser um namorado ou uma namorada, assim, ajeite seu corpo, deixe tudo alinhado, que ó, é papum. Bruna tá aí já na live, já assistindo a gente, né? Já. Bruna, agradeça a mim. Já fiquei sabendo que se encontraram na academia, ó, voltou pra academia por causa de mim. Então, acho um agradecimento aí. Literalmente, vai ser tua madrinha de casamento aí. É interessante essa questão de, ó, isso mesmo, ó, tá vendo? Contra fatos não há argumentos. É interessante essa questão de limite de corpo, porque nem sempre que a gente vai colocar uma força maior ou a gente aumenta as cargas para o nosso corpo, isso quer dizer que vai fazer com que o nosso corpo se fortaleça mais. Se eu for um rato de academia, mas eu não faço bem esses exercícios, então eu estou perdendo tempo e eu estou piorando a minha qualidade de vida, quando na verdade a gente vai para melhorar a nossa qualidade de vida, né? Eu costumo dizer aos meus pacientes que a gente tem que ter muito cuidado. Nós temos aí nossos profissionais da educação física, que são muito importantes, né, dentro desse ambiente. Então, o educador físico, principalmente nas academias ali
como nossos personagens, né? Eles estão ali para realmente nos guiar, nos mostrar e dizer, ó, isso aqui vai ser bom para você, isso aqui não é bom para você, isso aqui é interessante. Essa posição que você está incorreta, né? Então, quando o personal ou quando os nossos educadores físicos, assim, que eu amo de paixão, os nossos educadores, eles estão ali para nos guiar e dizer, olha, isso aqui está correto, isso aqui não está correto, isso aqui vai ser bom para o seu desenvolvimento, isso aqui vamos fazer com calma. E quando a gente atropela isso aí, o que acontece? Essas microlesões que a gente tem durante os nossos exercícios acontecem de uma forma muito grande, em vez de ser microlesões musculares, acaba sendo uma macrolesão, fazendo com que mude a estrutura do corpo e acaba prejudicando. Então, não é porque você está pegando mais peso que isso quer dizer que o seu funcionamento está ótimo. Pode ser que isso é muito bom, mas qual a forma que eu estou fazendo isso? Será que isso está fazendo com que eu tenha mais qualidade de vida ou isso está fazendo com que há algo prejudicial para mim? Então, quando a gente entra no mundo do esporte, isso em qualquer um, a gente não vai entrar numa corrida e correr de todo jeito. A gente não vai entrar numa aula de Muay Thai, de Karatê, como é aqui? Wing Chun. Wing Chun, que eu nunca aprendi o nome. Eu sei que eu já sei que eu falei errado. Kung Fu. Kung Fu, pronto. Então, a gente tem técnicas para fazer isso. A gente não vai chegar aqui de todo jeito. Então, quando a gente tem um professor, ele vai explicar. O seu braço tem que estar mais em cima, o seu braço tem que estar mais embaixo. Defende de tal jeito. Então, isso é importante para que a gente saiba o que está fazendo no nosso corpo, até porque, né, se a gente deixa entrar algum golpe no nosso corpo, aquilo machuca, né? Então, se eu não trato isso, acaba levando com que, fazendo até, na verdade, com que a nossa qualidade de vida ela fique mais baixa do que, na verdade, era antes. É uma ressalva legal. Thaís, dá uma apresentada aí do seu merchan profissional. Eu sou bem tímida com essas coisas, tá, gente? Para poder explicar melhor e fazer o meu peixe também, eu queria deixar registrado, claro, aqui que eu não sou só fisioterapeuta desportiva, né? Uma das áreas que eu atuo é a desportiva, mas eu também trabalho com geriatria, então aí os meus idosos amados de coração, aí são a minha paixão, assim, são pessoas que têm uma experiência de vida, então a gente sempre conversa muito e a gente traz a qualidade de vida para que eles tenham mais controle, mais coordenação, mais fortalecimento, né? Inclusive, quando a gente entra no mundo do atletismo, né, que a gente mantém por determinados momentos, né, principalmente se a gente levar isso para a nossa vida, a gente tem uma qualidade de vida muito melhor até quando a gente chegar na fase idosa. Então, assim, pratiquem esporte, né, sejam bem enfáticos com isso, né? Então, eu trabalho na área de geriatria, também trabalho na área de pediatria, também trabalho na área de respiratória, certo? Eu sou pós-graduanda em fisioterapia respiratória, trabalho também com a saúde da mulher, então, assim, trabalho com muitas áreas na fisioterapia e acredito que a fisioterapia aí é para todos, não é só para quando você sentir dores ou algum incômodo, não. Faça uma avaliação para ver se está tudo certo no corpo, né? Temos técnicas muito legais para relaxamento, não é massagem, tá, gente? É uma liberação facial, vou deixar já logo aqui claro. Nós fazemos sim uma massagem relaxante, mas com benefícios não só de relaxamento, mas de melhorar a estrutura muscular. Fazemos ventoterapia, né? Eu acredito que muita gente já ouviu falar sobre isso, né? Para liberação de toxinas, para aumento de fluxo sanguíneo, para aumento e melhoramento ali
de deslizamento das fibras musculares, fazemos acupuntura também, fazemos a eletroestimulação. Então, dá uma procurada no fisioterapeuta para ver se está tudo certinho, se a estrutura óssea, muscular, está tudo certo. E ter sempre uma pessoa ali com quem confiar, né? Principalmente pessoas que trabalham em competições, né? Que sempre tem ali alguma queixa, né? Sempre no final da precisa alguma queixa. Então, se você tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato, eu acho que o Maurício vai deixar aí também, certo? E qualquer dúvida é só chamar aí. Pronto, perfeito. Quer deixar uma salve aí? Oi? Quer deixar algum ressalve? Me siga no Instagram, Thaís, com 2 S, Firmino, tá? O meu Instagram ele ainda está com poucos conteúdos, porque estou aí no processo de deixar lá, né, todos os detalhezinhos, mas acredito que daqui para o próximo mês vai estar tudo certinho. Você pode deixar lá a sua dúvida e vai ter muitas dicas legais também para vocês. Ótimo! Voltando aqui para mim, que estou aqui na gravação do WCast, nosso podcast oficial do Wing Chun Imortal, sede Santa Rita, com a decoração aqui de Aline Crislay, nossa nutricionista, né? A decoraçãozinha aqui dela, né? Com o nosso ambiente, a gente aqui está ofertando também, né, alguns atendimentos, como você pode ter hora agendada com Thaís, pode ter hora agendada com a Aline, tanto na fisioterapia quanto também na nutrição. E a gente tem aula de Wing Chun de segunda a sexta-feira. A gente aqui está fazendo a gente tem uma sociedade, que é a Combat Training, mais o WC Imortal. Temos a Federação de Mestre Ancélio de Castilho, que fica no Jardim Luna, Xi_WC Imortal, ou Wing Chun Imortal, que tem o professor Pedro Paulo, que é muito bom, né, o Pantera, ele é muito bom com também o ensino do Wing Chun. Ele ministra nas segundas e quartas às 9 horas da manhã, lá na Federação, né, sob a tutela de Mestre Ancélio. Eu aqui em Santa Rita, em específico, né, na área metropolitana, temos aulas de segunda a sexta-feira, literalmente. E eu estou para abrir uma turminha online também no sábado. Então temos aula manhã, tarde e noite. É só você vir. Tem iniciantes nas terças e quintas, às 18 horas. Tem para crianças, nas terças e quintas às 17 horas. Tem para competidores, que estamos vendo o Wing Chun Combat, né, uma provável competição que vai acontecer a nível de Brasil. Estamos tentando trazer para João Pessoa pela primeira vez na história do nosso país, né? A gente está organizando isso internamente, dando spoiler. Então tem o treino para os competidores, segunda e quarta às 19 horas, e tem um aulão para todo mundo na sexta-feira de 18h30 às 19h30. Então você querendo pode vir. Tem aqui o instrutor Felipe, que é meu aluno, Paulo Vitor, que também é meu aluno, e eu que estou ministrando. Vocês que são entusiastas de Wing Chun, que são pessoas que já conhecem a arte marcial e não sabem com quem aprender de uma forma, digamos que pura, né, da coisa, que eu aprendi diretamente de Mestre Ancélio, né? Então automaticamente ele é um ótimo mestre. Diga-se de passagem, aí já tem seus atletas, o Heitor no MMA, né? O atual campeão do MMA também, o Raul Red Fox, também tem, ele não é só um mestre marcial, ele também tem campeões a nível até pan-americano, como o Mamute, o Ítalo Chacon, tem o Falcão, que ganhou fisiculturismo também. Tem o nosso Rony, que também está aqui na live, né, que ele também é um antigo campeão de Mestre Ancélio, um dos mais antigos que eu conheço em atividade, né, ainda. Tive a honra de treinar com ele também, né, então salve aí, Rony. Então vocês que têm interesse em aprender o Wing Chun, a gente está aqui com um espaço bem organizado, bem arejado, com todos os materiais, né, necessários para você ter uma ótima estrutura de treinamento. Temos os profissionais aqui para dar apoio para os atletas, então é só se juntar à equipe e fazer a sua história. É você quem vai fazer, não somos nós. Nós ajudamos você, mas é você quem tem que fazer a sua parte e alcançar o pódio que você deseja. Então faço um convite aí para todos para virem conhecer o WC Imortal e Combat Training. Fica na rua Sebastião Araújo de Lucena, número 346.
Ponto de referência fica atrás do Depósito do Ari, na rua do antigo Esporte Clube, depois do último prédio dos condomínios do Manaim. Então apareçam. Vocês podem, tem já no destaque, né, que minha saudosa companheira montou a planilha, já coloquei nos destaques, vocês podem escolher a turma que vocês quiserem treinar, que tem horário disponível, tem professor disponível, então pode chegar junto que a gente vai fazer a história, todo mundo na redundância da palavra juntos, ok? Então é isso, eu agradeço a atenção de vocês. Sigam nossas redes sociais, o Wing Chun Imortal Facebook, WC Imortal aqui, que você já sabe, já está aí. Tem o WCast, que em breve vai ter nosso primeiro episódio no Deezer, Spotify, Google Podcast, todos os lugares. Nós temos o canal do YouTube também, WC Imortal 7 Santa Rita, mas a gente não tem ainda seguidores suficientes para fazer um ao vivo por lá. Então sigam lá também no YouTube, que já vai ajudar para a gente poder transmitir esse conhecimento a nível de Brasil, espalhar o Wing Chun, mostrar que temos o Wing Chun na Paraíba, né? Nossa terra amada. Não nasci aqui, advirto, mas sou criado aqui. 95% da minha vida é paraibana. Meu sangue é paraibano, meus pais são paraibanos. Então eu me considero também um paraibano, apesar de ser natural do RJ. Mas é isso. Então muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado a Thaís também pela presença. Obrigada a vocês, tá, gente, pelo convite. E nos encontramos na próxima live. Valeu! Ok. Fico muito nervosa. Acha?